Ela foi enviada para observar. Sem arma, sem ordens, apenas uma prancheta e um assento na crista. Mas quando as comunicações caíram e até os SEALs começaram a baixar seus rifles em rendição, ela fez algo que ninguém esperava. Entrou sozinha na zona de morte que havia engolido pelotões inteiros e fez cada bala contar. Antes de eu mostrar o que realmente aconteceu naquele dia, certifique-se de estar inscrito e deixe um comentário dizendo de onde no mundo você está nos assistindo. Agora, vamos começar. O vento do deserto em Fob Halverson carregava igualmente o cheiro de combustível diesel e de resignação. A base se agachava contra a paisagem afegã, como algo que havia desistido de parecer permanente. Todas as paredes pré-fabricadas e o arame farpado já haviam sido remendados tantas vezes que não inspiravam confiança. As montanhas além do perímetro erguiam-se como dentes quebrados contra um céu que nunca parecia mudar de cor. Apenas oscilava entre tons de calor e poeira. A comandante-tenente Ardan Husk desceu da rampa do helicóptero de transporte com a precisão cuidadosa de quem ainda lembrava, nos músculos e ossos, antigas lesões. Na casa dos 40, era pouco notável da maneira como militares de carreira aprendem a ser. Cabelos castanhos regulamentares presos para trás, uniforme padrão que havia sido passado, mas não mimado, e botas que mostravam desgaste nos lugares certos. Ela carregava um único saco de lona no ombro e uma prancheta que parecia ter sobrevivido a mais implantações do que a maioria do pessoal. O turbilhão das hélices levantava nuvens de areia fina que entravam em tudo. Olhos, dentes, dobras de equipamentos que levariam semanas para serem devidamente limpos. A aspereza tinha um gosto metálico misturado com fumaça de escapamento e o cheiro particular de máquinas forçadas ao limite em um ambiente implacável. Outros militares na zona de pouso viraram-se, ou cobriram o rosto, mas Rusk semicerrava os olhos contra o vento sem vacilar. Não se abaixava nem se apressava. Ela simplesmente ficou parada até o helicóptero levantar voo, observando o horizonte com a mesma atenção que a maioria reserva para semáforos. Um soldado mais jovem, perto do ponto de combustível, cutucou o colega e apontou para ela, impressionado com a maneira como permanecia perfeitamente imóvel, enquanto todos os outros corriam para se proteger. Como alguém que aprendera que demonstrar desconforto era um luxo que não podia se permitir. O chefe Blake Magis esperava junto ao depósito de combustível, braços cruzados, mastigando o que restava de seu café da manhã. Aos 38 anos, movia-se com a agressividade controlada de alguém que havia conquistado seu posto tomando decisões difíceis em lugares onde a hesitação matava. Seu colete tático pendia frouxo sobre uma camiseta manchada de suor, e sua arma repousava em posição baixa, não porque esperasse problemas, mas porque esperar problemas o mantivera vivo em 4 missões de combate. Ele observou Rusk atravessar a zona de pouso com crescente irritação. Ela não parecia grande coisa, não se movia como uma operadora, não se comportava como alguém que pertencia a uma base avançada, onde o inimigo vinha atirando contra o perímetro todas as noites havia 3 semanas. Você só pode estar de brincadeira, murmurou para seu imediato o suboficial de primeira classe Santos, que estava ao lado com uma expressão que dizia que pensava a mesma coisa. Querem que a gente tome conta de uma representante de logística. Santos cuspiu na poeira e balançou a cabeça. O alto comando diz que ela está aqui para observar e avaliar. Querem ver como operamos no SCAR. E o SCAR? Mesmo dizer o nome fez com que os dois olhassem inconscientemente para a crista leste, onde a terra descia para uma bacia natural de pedra e sombra que vinha engolindo vidas americanas havia 6 meses. 3 esquadrões de SEALs tinham entrado, partes de 2 haviam voltado, e o resto ainda estava lá embaixo, marcados por coordenadas de GPS de que ninguém falava durante o jantar. Rusk se aproximou deles com o passo medido de alguém que não tinha pressa de chegar a lugar nenhum, mas sabia exatamente para onde estava indo. Quando parou, estava perto o suficiente para apertar as mãos, mas manteve a distância. Cortesia profissional sem presunção. Chefe Maris. A voz dela era firme, nada notável.
O tipo de tom que se ouve em salas de briefing onde as pessoas discutem a morte como um item de orçamento. Exato. Você é observadora. Estou aqui para avaliar a eficiência operacional em terreno hostil. Ela lançou um olhar em direção à crista leste sem ser óbvia. Entendo que vocês tiveram alguns desafios com a AO designada. Santos bufou. Desafios é uma palavra para isso. Maris lançou-lhe um olhar que dizia não na frente da convidada, e depois voltou-se para Rusk. Senhora, com todo respeito, o SCAR não é o tipo de lugar onde observadores normalmente sobrevivem tempo suficiente para preencher relatórios. Algo brilhou no rosto dela. Não ofensa, não medo. Apenas uma espécie de reconhecimento paciente. Como alguém que ouve uma música que aprendeu anos atrás em outra tonalidade. Então será uma avaliação interessante, respondeu. O sol subiu mais alto sobre FOB Halverson, transformando os telhados de metal ondulado em fornos e fazendo o ar tremer como água sobre montanhas distantes. Dentro do centro de operações táticas, a reunião matinal tinha a atmosfera contida de um funeral que ainda não havia começado. Mapas cobriam todas as paredes disponíveis, marcados com X vermelhos, que contavam uma história que ninguém queria ler duas vezes. Maris estava à frente da sala, apontando para imagens de satélite do SCAR projetadas em uma tela que já vira décadas melhores. Referência de grade 47 Charlie. Depressão natural de aproximadamente 800 metros de diâmetro. Abordagens íngremes em todos os lados. Nenhuma estrutura confirmada, nenhuma posição defensiva visível, nenhum alvo de alto valor óbvio. Ele fez uma pausa, o maxilar trabalhando em torno de palavras que não queria dizer. 3 equipes entraram nos últimos 6 meses. Bravo perdeu 4 homens e extraiu sob fogo. Delta entrou com 8, saiu com 3. Todos feridos. 2 em estado crítico. Echo. Ele não terminou. Todos na sala sabiam o que havia acontecido com o Echo Squad. Rusk estava sentada no canto de trás, a prancheta equilibrada nos joelhos, fazendo anotações com uma caligrafia precisa, a ponto de parecer mecânica. Não havia feito uma única pergunta durante os 40 minutos de briefing. Não pedira esclarecimentos sobre detalhes táticos, nem sequer mudara de posição na cadeira. Mas Maris notou a forma como ela observava a tela. Como os olhos seguiam as linhas de contorno e os marcadores de elevação, como se estivesse lendo uma história escrita em tinta topográfica. Quando Kumar mencionou as taxas de baixas anteriores, a caneta dela pausou por apenas um momento. Não com sua surpresa, mas com o tipo de reconhecimento de quem já viu padrões familiares repetirem-se em lugares diferentes. E quando Santos apontou os pontos de estrangulamento naturais onde equipes anteriores haviam sido emboscadas, ela fez uma pequena marca na margem do caderno, tão rápida e sutil que a maioria das pessoas não teria percebido. O inimigo está usando o terreno contra nós, continuou Maris. Pontos de funil naturais, campos de tiro sobrepostos, posições ocultas que lhes dão aviso avançado de qualquer aproximação. É posicionamento defensivo de manual, exceto que não conseguimos identificar exatamente onde estão posicionados. O segundo sargento Kumar, especialista em comunicações da equipe, levantou a mão. Chefe? E o apoio aéreo? Um AC-130 poderia arrasar toda a área. Negativo. As regras de engajamento exigem identificação positiva de alvos hostis. Não podemos bombardear sombras. A voz de Maris carregava a frustração de um profissional obrigado a lutar com uma mão amarrada. Além disso, ainda temos 2 operadores desaparecidos lá dentro. Nada de ordens de voo até confirmarmos a situação deles. A sala ficou em silêncio. Os operadores desaparecidos eram os suboficiais Martinez e Shen, do Echo Squad. Os sinais de GPS deles haviam se apagado 3 dias antes, e a última transmissão fora um sussurro entrecortado sobre movimentos entre as rochas e a impossibilidade de ver de onde vinha. Rusk levantou os olhos das anotações pela primeira vez. Qual a direção predominante do vento na área-alvo? A pergunta pegou todos de surpresa. Maris piscou. Senhora, padrões de vento,
Correntes térmicas? Como o ar se move através da depressão. Kumar puxou uma sobreposição meteorológica em seu tablet. Geralmente sudeste para noroeste. Correntes ascendentes durante o dia, descendentes de resfriamento após o pôr do sol. Por quê? Rusky fez outra anotação, a caneta movendo-se com a precisão mecânica de quem preenche formulários. Apenas tentando entender todas as variáveis. Mas a maneira como ela fez a pergunta, como se já soubesse a resposta e estivesse testando se mais alguém sabia, fez Marie subitamente perceber que aquela mulher quieta com a prancheta talvez não fosse exatamente o que parecia ser. As mensagens de despedida já estavam escritas. Ninguém falava sobre isso, mas estavam lá. Pedaços de papel dobrados enfiados em armários, gravações de voz salvas em discos seguros, fotografias deixadas viradas para baixo nos beliches, onde seriam facilmente encontradas quando chegasse a hora. Kowalski tinha deixado uma carta para a esposa colada na porta do armário. Santos havia gravado uma mensagem para os filhos no celular, salva com um nome de arquivo que faria sentido para quem processasse seus pertences pessoais. Até Maris, que se orgulhava de não demonstrar sentimentalismo, escrevera instruções para a mãe sobre onde espalhar suas cinzas caso o Afeganistão decidisse mantê-lo. Era procedimento padrão antes de qualquer missão no SCAR. Preparava-se para o sucesso, mas planejava-se para o silêncio. O ritual tornara-se tão rotineiro quanto verificar a contagem de munições. Apenas mais um equipamento que poderia se provar necessário. O equipamento do Echo Squad estava disposto no arsenal como instrumentos cirúrgicos aguardando uma operação. Rifles limpos e ajustados, munição contada e recontada, rádios testados e retestados. Cada peça havia sido inspecionada por 3 pessoas diferentes e assinada por alguém disposto a apostar a carreira na sua funcionalidade. Maris percorreu a linha de material conferindo detalhes que já tinha verificado 2 vezes. Ao seu lado, a equipe fazia ajustes finais com a intensidade concentrada de quem sabe que a vida pode depender de um carregador bem encaixado ou de uma bateria de rádio com carga. Checagem de comunicações a cada 15 minutos, disse ele. A voz carregando o peso de autoridade absoluta. Sem exceções. Contato visual mantido o tempo todo. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. O suboficial de primeira classe, Kowalski, o médico da equipe, levantou os olhos do kit de primeiros socorros. E quanto à observadora? Ela vai ficar na crista. Esse é o plano. Maris lançou um olhar para a porta, onde Rusky deveria aparecer para a coordenação final. Ela observa. Nós operamos. Simples assim. Mas quando Rusky surgiu no vão da porta 10 minutos depois, não carregava mais uma prancheta. Tinha uma pequena mochila pendurada no ombro e usava o tipo de equipamento prático que sugeria ter passado mais tempo em campo do que atrás de uma mesa. O uniforme era o mesmo, mas havia algo diferente na maneira como se movia. Menos administrativo, mais operacional. Santos percebeu primeiro. Senhora, está planejando acompanhar a patrulha? Estou planejando observar do ponto de vista mais favorável, respondeu. O que não era exatamente uma resposta. Marisa estudou por um momento, tentando conciliar a mulher que fizera anotações durante o briefing com a que agora estava diante dele. Com todo respeito, senhora, o ponto ótimo para a observação não é ótimo para sua sobrevivência. O SCAR tem o dom de transformar observadores em baixas. Rusky sustentou o olhar dele. Então vou tentar não atrapalhar. Havia algo no tom dela, não arrogância, não bravata, apenas certeza calma, que fez Marie subitamente se perguntar se estava fazendo suposições sobre quem realmente tinha diante de si. Você tem uma arma? Ele perguntou. Tenho o que preciso, respondeu ela, novamente sem dar uma resposta direta. O comboio partiu pouco depois das Indoues-7 3 veículos movendo-se em formação tática através de um terreno que parecia o rascunho inicial de Deus para um planeta. Pedras quebradas, arbustos dispersos e árvores atrofiadas que haviam desistido de crescer retas. O veículo de ponta era um blindado resistente a minas que já sobrevivera a 2 explosões de IED e carregava as cicatrizes para provar.
Atrás, um Humvee transportava a maior parte do Echo Squad e seu equipamento. Na retaguarda, 2 operadores em moto serviam como batedores móveis, prontos para investigar qualquer coisa suspeita. Rusk seguia no banco do passageiro do Humvee, a mochila aos pés, os olhos fixos no horizonte. Não dissera uma palavra desde que deixaram a base. Mas Maris notou a forma como rastreava os movimentos. Um pássaro alçando voo, poeira erguida pelo vento, sombras que mudavam conforme o sol subia. Observava o mundo como alguém que aprendeu que perder um detalhe podia significar a morte. Quanto mais se aproximavam do Scar, mais silenciosa ficava a comunicação de rádio. Apenas transmissões profissionais, relatórios de posição, checagens de equipamento, confirmações de pontos de encontro. Ninguém fazia piadas nem reclamava do calor. O Scar tinha a habilidade de tornar as pessoas sérias. Quando chegaram ao mirante, Maris ordenou a parada. Os veículos formaram um perímetro defensivo enquanto a equipe desembarcava para os preparativos finais. Abaixo deles, o Scar se abria como uma ferida na terra. Um anfiteatro natural de pedra e sombra que parecia pacífico à distância, mas que já havia matado mais americanos do que o resto da província inteira. A observadora fica aqui, disse Maris, não exatamente em tom de ordem, mas quase. Manteremos contato por rádio e relatório de status a cada 15 minutos. Rusk assentiu e se deslocou até uma saliência rochosa que oferecia cobertura e uma visão clara do vale. Retirou um pequeno binóculo da mochila e começou a vasculhar o terreno com a atenção sistemática de quem sabia o que estava procurando. Enquanto o Echo Squad se preparava para descer, cada homem conferiu a arma uma última vez, ajustou o equipamento e tentou não pensar que 3 equipes anteriores haviam feito a mesma preparação no mesmo lugar. Alguns deles ainda permaneciam lá embaixo, marcados por coordenadas de GPC, que logo seriam substituídas por lápides em um cemitério militar do outro lado do mundo. Vamos trazer nossos homens de volta, disse Maris, iniciando a descida. O Scar os engoliu como se nunca tivessem existido. 15 minutos após o início da patrulha, o primeiro contato pelo rádio chegou claro e profissional. Echo 1 para Overwatch. Relatório de status. Entrando na área-alvo. Sem contato. Prosseguindo para o primeiro ponto de verificação. Rusk confirmou de sua posição na crista, a voz calma e sem pressa. Overwatch copiando. Mantenham o cronograma. 30 minutos depois, a segunda checagem veio levemente distorcida, mas ainda compreensível. Echo 1 para Overwatch, ponto de verificação 1 assegurado. Nenhuma ameaça visível. Prosseguindo para a grade 40. Charlie 2. 45 minutos depois, o rádio chiou com estática e a voz de Maris surgiu quebrada, ininteligível. Echo para Over. Algo. Não conseguimos identificar. Depois, silêncio total. Rusk tentou contato em 3 frequências diferentes. Mudou para o canal de backup, depois para a frequência de emergência. Nada além do sopro suave do ar vazio e o som distante do vento correndo entre as rochas abaixo. Ela abaixou o rádio e ergueu os binóculos, examinando o Scar com intensidade renovada. A princípio, não viu nada. Apenas o mesmo conjunto de rochedos e vegetação esparsa que havia estado lá quando a equipe desceu. Mas, pouco a pouco, começou a distinguir formas que não se encaixavam. Silhuetas escuras coladas às pedras, imóveis, perfeitamente camufladas. Os SEALs estavam lá embaixo, mas não se moviam. Não avançavam, não recuavam, não pediam apoio. Estavam apenas parados, como homens que haviam aceitado algo que não podiam mudar. Pelos binóculos, Rusk observou Maris levantar-se lentamente no centro da depressão, o rifle abaixado ao lado. Ao redor, o resto do Echo Squad emergia de suas posições dispersas, armas pendendo frouxas, ombros curvados sob o peso da inevitabilidade. Eles estavam se rendendo a um inimigo que ela não conseguia ver. Então, bem silenciosamente, Rusk começou a abrir sua mochila. O que tirou de lá não era equipamento padrão de observadora. Um rifle compacto com supressor,
um cinto tático já bastante usado e uma pistola com aparência de ter muitas histórias para contar. Carregou as duas armas com a precisão automática de quem tem a memória muscular talhada por anos de repetição. Não pediu permissão, não chamou por instruções no rádio. Simplesmente se levantou, ajustou o equipamento nos ombros e começou a caminhar. Não descendo ao Scar, onde a lógica sugeria que estava a luta, mas subindo a crista oposta em direção a um terreno que parecia impossível de atravessar. Porque a tenente-comandante Ardan Husk já estivera em lugares como o Scar antes e sabia que, às vezes, a única forma de vencer uma batalha era mudar as regras que todos os outros estavam jogando. A encosta leste do Scar era uma obra-prima de posicionamento defensivo natural. Pedras soltas que deslizavam sob os pés, passagens ocultas capazes de esconder uma dúzia de atiradores e desníveis, que ofereciam todas as vantagens a quem chegasse primeiro. Era o tipo de terreno que estrategistas militares estudavam em academias de guerra, um lugar onde pequenos grupos podiam derrotar forças maiores através de posicionamento superior e paciência. Rusk o escalava como se já tivesse estado lá antes. Movia-se com a economia fluida de alguém que entendia que cada passo importava. Cada respiração contava. Cada momento de visibilidade poderia ser o último. Usava sombras como disfarce, depressões naturais como cobertura e a própria geometria do terreno para mascarar sua aproximação dos observadores inimigos. Não caçava ao acaso, nem desesperada, mas com a intenção focada de quem sabia exatamente o que procurava e onde encontrar. Ela havia identificado as posições defensivas do Scar durante a observação da crista, catalogara ângulos, linhas de visão e os pontos ideais para que uma pequena força controlasse todo o vale. Anos de treinamento em lugares que não existiam nos mapas a ensinaram a ler o terreno como uma linguagem, a enxergar como a geografia podia ser transformada em arma por quem entendia sua gramática. O inimigo escolhera bem as posições, mas escolhera de acordo com a doutrina tática convencional. E Ardan Husk deixara de ser convencional havia muito tempo. Agora, ela iria visitar cada uma dessas posições. A primeira ficava numa depressão rasa atrás de um aglomerado de rochedos, oferecendo visão perfeita do fundo do vale. Ela se aproximou por cima, movendo-se devagar sobre pedras soltas que poderiam denunciá-la com um único passo em falso. Ao chegar à beira da depressão, viu-o, um único combatente de camuflagem desértica, deitado atrás de um fuzil de precisão, totalmente focado nos americanos presos abaixo. Rusk disparou a curta distância, cerca de 15 metros, tiro suprimido no centro do peito. O homem tombou para a frente sem emitir som, e ela já se movia antes mesmo que o corpo parasse. A segunda posição era mais desafiadora, uma caverna natural no paredão rochoso, invisível do vale, mas com excelente campo de tiro. Rusk se aproximou lateralmente por uma saliência estreita que a obrigava a se colar à pedra e avançar centímetro por centímetro. Ao alcançar a boca da caverna, ouviu vozes lá dentro. 2 homens falando baixo, discutindo os americanos encurralados como peças num tabuleiro. Ela puxou uma granada de fragmentação do cinto, segurou o pino por 3 segundos e rolou-a para dentro, deitando-se contra a rocha logo em seguida. A explosão ecoou pelo vale como trovão, espalhando poeira e estilhaços pela encosta. Quando a fumaça baixou, a caverna estava em silêncio. A terceira posição era a mais perigosa. Um ninho de atirador montado dentro de uma chaminé natural da rocha, que oferecia 360 graus de observação. Para alcançá-la, ela teria que atravessar terreno aberto, expor-se a disparos de múltiplas direções e neutralizar a ameaça antes de ser alvejada. Mesmo assim fez o movimento, porque lá embaixo, 12 dos melhores homens da América já tinham perdido a esperança. E Ardan Husk não passara 20 anos de sua vida aprendendo a lutar contra probabilidades impossíveis só para assistir bons soldados morrerem por táticas erradas. Avançou em corrida baixa, rifle pronto, olhos varrendo ameaças. O atirador na chaminé a percebeu e tentou girar a arma para engajá-la. Era bom, treinado, profissional, mortalmente preciso em circunstâncias normais.
Mas aquelas não eram circunstâncias normais. E Arden Husky não era um alvo normal. Disparou 3 tiros enquanto corria, pares controlados no centro do peito, o tipo de disparo que exige anos de prática. O fuzil do inimigo silenciou antes que ele pudesse apertar o gatilho uma única vez. Lá embaixo no vale, o som dos disparos mudou tudo. O inimigo invisível que mantinha o Echo Squad, preso de repente, se tornara visível, vulnerável, lutando pela própria sobrevivência em vez de controlar a dos outros. E os SEALs, que haviam baixado as armas em rendição, começaram a entender que a situação mudara a favor deles. Eles podiam ouvir acontecendo acima. O estalo seco de tiros de rifle, o estrondo de explosões, o som inconfundível de alguém avançando pelas posições fortificadas com eficiência letal. Mas não viam quem era, não conseguiam identificar a fonte daquela súbita salvação. Só sabiam que o Scar, que os mantivera congelados por 1 hora, agora ardia em violência que não lhes era dirigida. Maris foi o primeiro a compreender. Levantou o rifle e começou a escanear as linhas da crista, não em busca de alvos, mas de sinais de movimento. "Tem alguém lá em cima?" disse no rádio, sem saber quem poderia estar ouvindo. "Alguém está limpando a área." Santos mudou-se para trás de uma rocha melhor posicionada e tentou contato com o Jacrista. "Overwatch, aqui é Echo 1. Qual é o seu status?" O rádio estalou uma vez e depois clareou. A voz de Rusk surgiu firme e calma, como se relatasse condições meteorológicas. "Echo 1, continuem a missão. A oposição está sendo neutralizada." "Quem está neutralizando?" exigiu. Santos. Houve uma pausa, então veio a resposta. "Eu." Um frio percorreu o estômago de Maris enquanto assimilava as implicações. A oficial de logística quieta, que deveria observar a distância em segurança, estava naquele momento combatendo sozinha através de posições inimigas que já haviam barrado 3 equipes SEAL. "Senhora, quais são exatamente suas qualificações para..." A pergunta dele foi interrompida por outra explosão na encosta leste, seguida por uma longa rajada de disparos automáticos. Quando os ecos se dissiparam, o Scar estava mais silencioso do que em 6 meses. "Qualificação suficiente." A voz de Husky voltou pelo rádio. "Echo 1. Vocês têm caminho livre para avançar. Grade 40S. Charlie, 3 está segura." Era a referência de Grade onde os 2 SEALs desaparecidos supostamente estavam. O coração de Maris disparou ao entender o que ela queria dizer. Echo 1 copiando. Movendo para 47 Charlie 3. 20 minutos depois, encontraram Martinez e Shen vivos, mas quase inconscientes, escondidos numa pequena caverna com ferimentos que os teriam matado em poucas horas. Haviam sido capturados 3 dias antes, usados como isca para atrair operações de resgate que seriam esmagadas no mesmo funil natural que já ceifara tantos. Era uma estratégia perfeita. Controlar o terreno elevado, usar prisioneiros como chamariz, destruir equipes de resgate até que os americanos parassem de vir. Teria funcionado também se a tenente-comandante Arden Husk tivesse sido o tipo de observadora que ficava na crista tomando notas. O helicóptero de evacuação que resgatou Martinez e Chen também levou o Echo Squad e o seu elemento de apoio misterioso. Quando decolou do fundo do vale, o Scar parecia exatamente igual ao que era naquela manhã. Vazio, pacífico, sem sinais da violência que havia explodido em suas encostas. Mas algo fundamental havia mudado. A armadilha natural que matara 3 esquadrões e mantivera um quarto paralisado por mais de 1 hora, fora quebrada por uma única pessoa que se recusara a aceitar que certas batalhas não podiam ser vencidas. Rusk sentava-se na parte traseira do helicóptero, um curativo improvisado no ombro esquerdo e o uniforme manchado de sangue, parte dela, parte de outros. Desde a extração, dissera exatamente 4 palavras. Missão concluída. Status verde. Maris estava sentado à frente dela,
tentando conciliar a mulher que fizera anotações durante o briefing da manhã com aquela que acabara de limpar. Sozinha. Uma posição fortificada. Senhora, preciso perguntar, qual é realmente o seu histórico? Ela o encarou, com olhos que já tinham visto demais, e decidiram não explicar nada. Classificado? Arriscou ele. Acima do seu nível de acesso. Acima da sua necessidade de saber. Santos, do outro lado, inclinou-se entre os suprimentos médicos. Mas a senhora não é realmente logística, é? Rusk ficou em silêncio por um longo momento, observando a paisagem afegã deslizar pela janela do helicóptero. Quando finalmente falou, sua voz carregava o peso de decisões tomadas em lugares que não aparecem em mapas. Eu era logística para operações que oficialmente não existem. Essa foi toda a explicação que deu. E toda a explicação de que precisavam. Porque o tipo de apoio logístico capaz de limpar um vale cheio de combatentes inimigos não era aquele que movia suprimentos ou preenchia relatórios, mas o que removia obstáculos ao sucesso da missão através da aplicação de violência precisa e avassaladora. E às vezes, quando bons homens estavam morrendo em lugares projetados para matá-los, esse era exatamente o tipo de apoio de que precisavam. O relatório pós-ação foi classificado em um nível que exigia 3 assinaturas diferentes apenas para se ler o resumo. Foi arquivado sob um número de projeto que não correspondia a nenhuma operação oficial e atribuído a uma unidade que não aparecia em organogramas. De acordo com o registro oficial, o Echo Squad havia extraído com sucesso 2 operadores desaparecidos de território hostil, após desenvolvimentos táticos inesperados, que resultaram na retirada inimiga de posições preparadas. Não houve menção de quem ou o que provocara tais desenvolvimentos. A tenente-comandante Ardan Husk desapareceu de Fob Halverson naquela mesma noite. Seus aposentos foram esvaziados, sua papelada arquivada, suas ordens de viagem processadas sem que ninguém a visse partir. Pela manhã, era como se nunca tivesse estado lá. Mas, no centro de operações táticas, alguém prendeu um pequeno patch ao quadro de avisos, ao lado das fotos da missão no SCAR. Tecido preto com costura cinza simples, o contorno serrilhado de um vale e um único nome bordado abaixo. Rusk confirmado. Sem patente, sem designação de unidade, sem explicação. Apenas o reconhecimento de algo que oficialmente nunca acontecera, por parte de pessoas que entendiam que certas vitórias eram importantes demais para serem celebradas em público. E no próprio SCAR, o vento soprava através de posições vazias, abandonadas por um inimigo que decidira que aquele terreno não valia mais a pena ser defendido. Porque, às vezes, quando você pensa que prendeu alguém, descobre que, na verdade, prendeu a si mesmo. E às vezes a pessoa que você pensava ser apenas uma observadora revela-se exatamente o que era necessário para mudar as probabilidades. Maris guardou aquele patch pelo resto de sua missão. Quando lhe perguntavam sobre ele, respondia que pertencia a alguém que lhe ensinara que suposições podem ser fatais em um ofício, onde estar errado custa vidas. E quando novos esquadrões chegavam a Fob Halverson e ouviam histórias sobre o SCAR finalmente limpo, ele lembrava. As pessoas mais perigosas geralmente são aquelas que não parecem perigosas. Porque a tenente-comandante Ardan Husk havia provado algo que todo guerreiro deveria lembrar. Às vezes, a melhor arma em seu arsenal é aquela que o inimigo não vê chegando. E às vezes, quando tudo parece perdido, tudo o que é preciso é uma pessoa que se recuse a aceitar que certas batalhas não podem ser vencidas. Você já esteve em uma situação em que alguém que você subestimou completamente acabou salvando o dia? O que você teria pensado se tivesse visto aquela oficial de logística entrando sozinha em uma zona de morte? E aqui vai a pergunta maior. Quantos heróis você acha que estão andando por aí, disfarçados de pessoas comuns, apenas esperando o momento certo para nos lembrar o que é a verdadeira coragem? Deixe suas reflexões nos comentários abaixo. Nós lemos cada um.
Se esta história lhe lembrou que os profissionais silenciosos fazem o trabalho enquanto todos os outros ainda estão apenas falando sobre ele, aperte o botão de curtir e inscreva-se para mais histórias sobre guerreiros escondidos à vista de todos. Compartilhe isto com alguém que saiba que a pessoa mais perigosa na sala costuma ser justamente aquela que você nunca suspeitaria. Mais histórias sobre heróis ocultos estão esperando na sua tela. Assista a seguir e nos vemos amanhã com mais um lembrete de que as aparências podem enganar. Até lá, lembre-se, o lobo não se anuncia às ovelhas.